Nós vamos orar. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que abra os seus ouvidos, não somente para ouvir, mas para que a palavra caia no seu coração em solo fértil. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós nesse instante. A palavra, a semente única e verdadeira, que só pode gerar no nosso coração, frutificar, se o Teu Espírito aplicar na nossa vida. Mas Deus, assim como vimos nas parábolas, nós vimos que só o Senhor pode fazer com que a semente brote na terra. Só o Senhor pode fazer que a semente brote no nosso coração. Por isso pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e aplique a Tua palavra à nossa vida. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, versículos de 35 a 41. Se você ainda não ouviu as primeiras mensagens do capítulo 4, acesse o YouTube da igreja, veja essas mensagens, ouça, preste atenção, porque essas mensagens são todas sequenciais. O texto é sequencial e uma mensagem vai complementando a outra. Então, aqui nós estamos encerrando o capítulo 4 e todas elas estão envolvidas. Então, o texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedeceram? Meus irmãos, a partir do início do capítulo 4, nós vimos as parábolas relacionadas com o reino. Só para você, se você já ouviu, se você lembrar, se você ainda não ouviu, para te incentivar a ouvir essas mensagens. Essas parábolas se referem ao reino, se referem à igreja. O Senhor iniciou com a parábola do semeador. Se você voltar lá no versículo 1, você vai ver que ele estava na beira do mar e ele começou a falar sobre essa parábola, falou a parábola do semeador, onde o centro da parábola é a semente, que é a palavra, o semeador que semeia, o solo que recebe. E dependendo do solo, na beira do caminho, aquela pessoa que recebe de forma muito relaxada a palavra, no meio dos espinhos, aquelas pessoas que estão muito incomodadas com as coisas dessa vida, outros que têm raiz menos profunda, e aqueles que recebem realmente no coração e que a palavra frutifica. Está lá na primeira parte, na primeira palavra. Então, ele fala sobre isso. Depois ele vai falar sobre a palavra seguinte é da candeia, onde ele fala sobre a luz daqueles que receberam a palavra no coração. Então, aqueles 3 que podem frutificar 100, 60 e 30, tem que ser luz para o mundo. Não pode colocar essa luz debaixo da mesa, tem que colocar no lugar alto. Então, a parábola da candeia. Então, ele está dizendo, no reino do Senhor, muitos são luz. No reino do Senhor, a palavra vai cair no coração e vai dar fruto. No reino do Senhor, aí ele continua, ele vai falar sobre a parábola da semente, que o agricultor lança e não sabe como que ela nasce.
Todo dia ele vai lá e olha, de manhã e de tarde, para ver se nasceu. Quando ela brota, ele fica encantado, alegre, animado, porque a semente brotou. Nessa parábola, ele está ensinando que somente Deus pode fazer a semente brotar no coração do homem. Ninguém pode fazer nada. Você lança a semente e cruza os braços e fica esperando. Não tem outra coisa a fazer. Claro que nós temos outra coisa a fazer, orar e esperar, porque a palavra, a semente tem que germinar por obra de Deus. E por último, a parábola da semente de mostarda, que nós falamos semana passada. Aqui na parábola da semente de mostarda, ele está dizendo, olha, quando a semente cai num solo bom, que o homem reage a essa parábola, ele vai ser luz, ele sendo luz, é porque Deus operou no coração dele, e isso vai dar crescimento, e essa pequena semente vai gerar um grande reino. A semente de mostarda que se torna uma árvore e os pássaros vêm sobre ela. Semana passada. Terminou. Aqui terminou. Terminou o dia, já era noite. Jesus agora já está cansado, sendo já tarde. Ele decide ir para a terra ou para a região, atravessar o mar da Galiléia, que na verdade não era um mar, era um grande lago, e ele decide ir para a região dos Gerazenos, numa região chamada Decápolis, onde existia 10 cidades. Então ele decide ir, e assim como ele estava, eles pegam o barco, ele entra no barco e vai atravessar o mar. Era comum haver nessa região, deve ser até hoje, grandes tempestades nesse mar em virtude dos ventos que vinham das regiões geladas. E essas tempestades, elas vinham sem muito avisar. Não é aqui como você olha lá para um lado, vê as nuvens e fica, vai chover. Não é assim não. Lá, de repente, o texto diz isso, que do nada apareceu uma tempestade. E ele está lá no barco, e isso era muito comum. Essas tempestades vinham sem sinal nenhum. Jesus estava no barco com os discípulos e ele deitou na popa do barco, na parte traseira do barco. Segundo os estudiosos, esses barcos na parte traseira tinham uma parte de madeira, onde tinha um tipo de uma almofada. Muitas vezes era uma almofada ou era tipo um travesseiro de madeira, e que a pessoa deitava ali para descansar. Ele deita ali e dorme. Dormiu um sono pesado. Porque eles vão andando, a tempestade vem, esses barcos tinham esse lugar e Jesus simplesmente dorme ali. E aí, nós vamos agora para o texto. Está aqui a abertura para que você tenha pelo menos curiosidade. Então vamos ver o que o texto tem para nós. Primeira coisa, o texto tem algo para nos ensinar. No versículo 35, você vai ver que ele sai já sendo tarde, eles pegam ele e ele decide ir para o outro lado da margem. Então, após um dia agitado, com os ensinamentos sobre o reino, você acha que o capítulo 4 tem diversos dias, mas segundo Marcos é um dia só. Ele, com todo aquele ensinamento sobre o reino, todas aquelas discussões, ele decide ir para Decápolis. Vamos embora. E entra no barco. O versículo 36 vai continuar. Marcos vai detalhando isso de forma bem detalhada. Ele diz, e eles despedindo a multidão, mandaram a multidão embora, o levaram assim como estava, ou seja, não prepararam nada para viajar, simplesmente entraram no barco e outros barcos o seguiam. Meus irmãos, aqui nós já começamos a ver algumas coisas. É o uso e o meio de transporte comum naqueles dias. Usaram o barco. Eu quero que você comece a perceber como que o uso dos meios ordinários, das coisas normais, no ministério de Jesus. Ele tinha que ir para o outro lado.
Ele não foi flutuando, ele não estalou o dedo e todo mundo apareceu do outro lado. Eles simplesmente montaram num barco assim como estavam e alguns foram remando, porque não tinha motor. No remo. Vamos atravessar. Aqui começa um ensinamento que você tem que guardar. Deus usa os meios ordinários até mesmo no ministério de Jesus. Deus não usou no ministério do Senhor coisas extraordinárias para facilitar o ministério. Ele usou aquilo que tinha que ser usado naquele dia. No versículo 37, ele vai dizer: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Aqui nesse versículo, essa tempestade veio sem aviso algum, surge um grande temporal. A palavra aqui que está como temporal é a mesma palavra que é citada como tsunami, algo assim mesmo muito forte. Algo que veio para realmente meter medo naqueles homens que eram pescadores, homens que estavam acostumados a esse mar, acostumados a essas tempestades, e eles ficam apavorados com o que estava acontecendo. Eles ficam apavorados. Então, a força do vento e das ondas estavam enchendo o barco de água. Outra vez, nós vamos enfrentar e ver aqui o enfrentamento de coisas naturais que esse texto nos ensina, problemas naturais. Ou seja, não é porque Jesus estava ali que a tempestade deixou de existir. A tempestade acontecia, era natural naquela região. Então a presença do Senhor não impediu os efeitos naturais da natureza. Ou seja, eles estavam sujeitos a passar por tudo aquilo, mesmo com a presença de Jesus. No versículo 38, vamos continuar. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, aqui nós vamos ver Jesus dormindo profundamente na parte traseira do barco. Aqui vem algumas coisas que são muito importantes, que nós já falamos aqui. Essa expressão, esse momento do texto, ele nos mostra como Jesus era 100% homem. Jesus entra naquele barco, cansado, deita e dorme profundamente. Por que eu digo que ele está dormindo profundamente? Porque ele nem acordou com os ventos. Ele não acordou com os ventos. O barco já estava enchendo de água. O barco balançava de um lado para o outro. E ele simplesmente dormia. Simplesmente dormia. É como se você estivesse aí num barco, ou em algum lugar, ou num pequeno avião, e viesse lá aqueles balanços que você, não sei se você já andou de avião, aqueles balanços que parece que o avião vai cair, e você estivesse dormindo, e Jesus está dormindo de forma tranquila. Isso mostra para nós essa natureza humana de Cristo, ele um homem perfeitamente confiante no Pai, e no meio de uma tempestade ele dorme. Os discípulos vão acordá-lo, e meus irmãos, espero que você nunca faça isso, mas os discípulos vão acordá-lo com uma crítica. Repare o texto. Eles o despertaram, eles acordam ele, e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está nem um pouco preocupado com a gente morrendo? O Senhor não está se importando com nada? O Senhor está aí dormindo enquanto nós estamos aqui quase afogando? Que mestre é o Senhor?
Que líder é o Senhor que deixa a gente morrendo aqui e o Senhor está aí dormindo? Era isso que eles estavam falando. Naquele medo. Aqui diz temor, mas eles estavam com medo. Eles estavam com medo do temporal e acordam Jesus com uma crítica. Eles criticam ele. Eles criticam. O Senhor está aí dormindo enquanto nós estamos aqui morrendo. Nós vamos morrer. Porque eles falam, não te importas que nós pereçamos? O Senhor não está se importando com a nossa morte? E Jesus, meus irmãos, de forma muito tranquila, e ele acordou, eles falaram, ele simplesmente virou para o vento, virou para o mar e disse, acalma-te com o vento, e disse para o mar, emudece, para com essa barulhada, para com isso. E diz o texto que o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meu irmão, Jesus acorda e repreende a tempestade. Jesus já havia mostrado a sua autoridade sobre o sábado, nós vamos ver isso lá atrás. Jesus já tinha mostrado a sua autoridade sobre as enfermidades, vocês lembram? Que ele curou o homem lá nos primeiros capítulos, capítulo 2, capítulo 3. Ele já tinha mostrado a sua autoridade sobre as enfermidades, ele já tinha mostrado a sua autoridade sobre os demônios, porque ele já tinha repreendido os demônios lá atrás, e agora ele vai mostrar sobre a sua autoridade sobre a natureza. Ele transforma uma tempestade numa bonança. Você repara o seguinte, que Marcos vem colocando isso assim, quando ele coloca no início do capítulo sobre o reino, e coloca esse texto, essa passagem de Jesus repreendendo a natureza, ele está mostrando o Senhor do reino tem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre o mundo espiritual, sobre a enfermidade, sobre a cura, sobre o sábado, ele que decide a autoridade, ele tem autoridade sobre a sua lei. E agora ele está dizendo para os apóstolos, olha, vocês podem usar remédio para curar, vocês podem atravessar esse mar montado nesse barco, vocês podem fazer o que quiser, mas eu quero ver quem é que manda uma tempestade parar e ela para. Ele está mostrando a autoridade dele sobre a natureza criada, sobre aquilo que ele mesmo criou. E aí, quando você chega no versículo 40, ele vira para os discípulos, então lhes diz, por que sois assim tímidos? Por que vocês são assim? A palavra tímido aqui está voltado para medo, não é da timidez assim, que a pessoa é tímida, mas vocês, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Como é que não tem desfé? Por que vocês não têm fé? E aí, meus irmãos, Jesus, na verdade, não está repreendendo os discípulos pela crítica recebida, mas a expressão ele diz assim, mas vocês ainda não têm fé. É essa tradução aqui, quando ele diz, como é que não tem desfé? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, depois de tudo que eu já mostrei, vocês ainda continuam sem fé? E aí, ele vem cobrar deles uma coisa que nós muitas vezes não queremos. Os momentos de dificuldade na vida natural nossa tem que ser momentos para que nós tenhamos crescimento na nossa fé. Meus irmãos, a tempestade servia para que aqueles apóstolos estivessem tendo um crescimento de experiência na fé. Às vezes nós não aceitamos os momentos difíceis da nossa vida, porque nós achamos que os momentos difíceis da nossa vida são ruins para nós. Mas no meio da tempestade, o que ele cobra? Por que vocês ainda não têm fé? Vocês precisam desenvolver a prática dessa fé
de vocês. No versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, mais uma vez essa palavra temor aqui é medo conjugado com respeito. Eles tiveram medo e respeitavam o Senhor, é a palavra do texto, e eles perguntam: quem é esse que domina sobre a natureza? Quem é esse que até o vento ou o mar lhe obedece? Meus irmãos, a resposta não é dada porque não precisa ser dada. A pergunta é uma pergunta que não precisa de resposta, porque a resposta nada mais é do que: este é o nosso mestre. O texto, meus irmãos, tem algumas coisas para nos ensinar, primeiramente sobre Deus. Esse é o texto. O que o texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, que Deus não impede o curso natural da sua criação. Coloque isso na sua cabeça. Não fica tentando justificar coisas que acontecem no mundo, que acontecem na sua vida, e que são coisas naturais da criação. Porque caiu uma chuva muito forte, não sei aonde, esbarrancou o morro, e destruiu a casa não sei de quem, teve um tsunami lá na Indonésia, teve um terremoto lá não sei aonde, no Japão, e teve não sei o quê. Meus irmãos, Deus não impede o curso natural da sua criação. Põe isso na sua cabeça. Deus é glorificado em todas as coisas, e Ele não impede isso. Ele pode impedir? Pode. Pode até impedir. Nós nem sabemos quantas vezes Ele impediu, mas uma coisa é certa: aqui o texto mostra para nós que essas coisas naturais fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa vida. A nossa degeneração física faz parte da nossa vida. O nosso chegar numa determinada idade, ter que usar óculos, faz parte da vida, meus irmãos. Ninguém foge disso. Ninguém foge de ter os seus músculos enfraquecidos, apesar que tem um monte de gente aí que quer ficar a vida inteira novo. Isso nunca vai acontecer. Nunca, porque a vida é assim. Todos nós vamos ficar velhos, todos nós vamos ficar precisando de alguém para nos ajudar, e feliz daqueles que morrem mais novo, que pelo menos vai ter que usar fralda geriátrica. A vantagem de morrer novo, né? Quem morre velho tem problema. Tem que ser ajudado pelos outros, tem que ser carregado pelos outros. Tem um custo muito caro de morrer velho, e tem que pagar caro o plano de saúde. Então essas coisas naturais estão aí, e Deus não vai impedir nada disso. Não pensa você que Deus vai impedir algo. Não, aqui simplesmente o Senhor estava no barco, e a criação dele reagiu a um vento e deu tempestade, pronto, resolveu. Outra coisa que esse texto nos ensina é que Jesus tinha tal confiança no Pai que dorme tranquilo no meio de uma tempestade. A confiança dele como homem, porque ele estava aqui 100% homem, confiando na vontade do Pai, ele dorme tranquilo. Ele sabia e já tinha lido nas Escrituras que ele iria ser levado como ovelha para um matadouro e seria pendurado como a serpente. Ele sabia que a morte dele, por orientação do Espírito, seria lá na frente. Então ele dorme. Essa tempestade não vai me matar, porque não tem no Velho Testamento que o Cordeiro Santo iria morrer afogado. Você já achou alguma vez no Velho Testamento? Não. Ele iria ser pendurado no madeiro. Deixa a tempestade vir. Eu estou confiando no Senhor. Meus irmãos, às vezes nós não temos isso. Às vezes, nas coisas naturais da vida, nós ficamos feito doido. É coisa natural da vida. Às vezes as viroses dos nossos filhos nos faz arrancar o cabelo, e realmente faz mesmo, porque quando eu tinha as minhas filhas novas, eu arrancava. Hoje eu já fico mais tranquilo, mas mesmo assim, quando acontece com os netos, eu fico: meu Deus do céu. Mas ao mesmo tempo eu fico: Senhor, me dá paciência, que é assim mesmo, tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Jesus nos ensina, não falando, mas Ele ensina com a atitude dele. O ato dele dormir
no meio de uma tempestade, Ele está falando com você assim: durma no meio das tempestades da sua vida, porque o Senhor toma conta de você. Preocupe não, durma, faça aquilo que você tem que fazer. Você está dentro do barco? Então continue e durma. Em terceiro lugar, esse texto nos ensina o domínio total do Senhor sobre todas as coisas. O domínio total do Senhor sobre a criação. Ali poderiam ter passado pela tempestade sem o barco afundar. A tempestade simplesmente podia ter continuado remando, e eles ter falado isso. Jesus falou assim: continua remando aí, gente, que eu vou continuar dormindo. E tinha virado para o canto e dormido mais. E depois eles iam amanhecer o dia lá em Decápolis, do outro lado do mar. Passou. Mas ele decide, naquele momento, se aquiete aí, acalme, e para com tudo. Decisão dele. Não foi decisão dos apóstolos. Ele poderia ter passado o resto da noite dormindo, e aqueles homens remando feito doido, e chegar do outro lado. A tempestade não teria afundado o barco. De forma alguma afundaria. Mas não, ele decide. Então o texto nos ensina que a decisão de tomar, de agir em determinados momentos, determinadas circunstâncias que envolvem a natureza, envolve a criação, é de Deus. Não é dos discípulos, não é nossa. Deus pode matar um vírus no seu corpo? Pode. Deus poderia ter matado o vídeo da Covid lá no primeiro dia que ele saiu lá, não sei de que bicho, e foi para um homem? Poderia. Matou? Não. E nós estamos enfrentando. Mas muitos morreram. E daí? E daí? Morreram porque estava na hora de morrer. Foi a pergunta que alguém me fez aqui no Ipaba, quando alguém morreu, não tinha ido no médico, perguntou assim: se ele tivesse ido, ele teria morrido? Ele falou, eu falei, no mesmo dia, na mesma hora. Poderia não ter morrido de Covid, mas morria atropelado, morria caindo da bicicleta, morria porque um urubu caiu na cabeça dele, mas de alguma coisa ia acontecer, porque morreria no mesmo tempo, na mesma hora. Porque ninguém vai sem que o Senhor chame. Então nós precisamos de entender essas coisas relacionadas com o nosso Deus. O que o texto nos ensina sobre o homem? O que o texto tem para nos ensinar sobre nós? Primeiro, que a pessoa em Cristo, ela está sujeita a momentos de desespero, momentos de medo, diante de diversos acontecimentos naturais da vida. Ou seja, esse texto nos ensina a mim e a você, que você pode ter medo e desespero em momentos de tempestade. E quando eu digo tempestade aqui, tem gente que tem medo dessas tempestades que dão. Começa a ventar e balança o telhado e trovão para tudo quanto é lado, e você começa a ter medo. É natural. Os discípulos tiveram. Então não se martirize e nem deixe que alguém vire para você: você está com medo porque você não tem fé. Ele cobrou deles fé realmente. Mas o medo, meus irmãos, é natural em nós. Nós somos pecadores, somos criaturas, somos carnais, e nós temos medo. Nós temos medo da enfermidade, nós temos medo da insegurança, dos momentos difíceis, nós temos medo. Então, o homem em Cristo, ele nessas batalhas da vida, ele tem medo. Mas ao mesmo tempo, essas coisas são usadas por Deus para exercício da nossa fé. Quando você chegar talvez na minha idade, aqueles que já passaram da minha idade vão falar a mesma coisa, vai olhar para trás e ver muitas vezes um jovem: meu Deus, você olha e começa a rir. Eu passei pela mesma coisa. Deixa você passar que você vai aprender. Lá na frente você vai dizer a mesma coisa. Porque esses acontecimentos na nossa vida, sejam eles pessoal, seja na família, seja coisas da natureza ou coisas de enfermidade, diversas tempestades que passam pela nossa vida, servem para o exercício da nossa fé. Quando passa, você olha para trás e fala:
amadureci. Quando vem outro problema igual, você fala, isso aí eu tiro de letra. Isso aí expressão lá do futebol, né? Isso aí eu tiro de letra. Isso aí é fichinha para mim. Para outro, muitas vezes, é uma batalha terrível. Mas para aqueles que já passaram. Então, o exercício da fé. Com os incrédulos, aqueles que não têm Cristo no coração, esse texto é um problema muito sério. Por quê? Porque eles não têm em quem confiar, eles não têm em quem acordar, eles não têm em quem buscar. Aí as tempestades servem para afastá-los cada vez mais de Deus, porque eles começam a acusar Deus daquilo que está acontecendo. Você já viu muito isso, as pessoas acusando, porque perdeu um filho, perdeu uma mãe, e não sei o quê, porque passou por um problema, foi demitido no emprego, que Deus é esse? E aí vem a acusação, e aí vem cada vez mais o afastamento de Deus. O que nós podemos aprender com esse texto? Agora eu quero que você preste bem atenção. O que nós vamos aprender com o texto? Primeiro, ninguém está isento de momentos difíceis, mesmo sendo cristão. Ninguém está isento. Esquece. Porque eu sou filho do rei. Mentira, você é filho do rei sim, mas mentira essa ideia de que você não vai passar por dificuldade, por problema. Vai passar. Por quê? Porque são esses acontecimentos que te fazem mais próximo do Senhor, que te levam a orar e te preparam melhor como noiva do Cordeiro, que você tem que se preparar. Então, primeira coisa, ninguém está isento. Segundo, cuidado com a sua reação. Cuidado para você, nesses momentos de tempestade da vida, você não ficar acusando o Senhor. Cuidado. Mas que Deus é esse, que eu sirvo Ele, eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo e está acontecendo isso comigo. Meus irmãos, se Deus for glorificado na sua dor, no seu sofrimento, você vai sofrer. Põe isso na sua cabeça. Todas as coisas cooperam para o nosso bem e todas as coisas acontecem para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus Ele te livrar de um vírus, Ele te livra. Se for para a glória de Deus você viver com o vírus e passar uma vida cuidando dele, você vai passar. Se for para a glória de Deus você morrer por causa de um vírus, você vai morrer. Porque tudo é para a glória de Deus. Não importa. A sua dor e o sofrimento não importa. O que importa é que nós vivemos e morremos para a glória de Deus. É isso que interessa. Quarta coisa, não tem tempestade. Terceira, nada está fora do controle de Deus. Você tem que colocar isso na sua cabeça também. Você não pode mudar nada, mas nada está fora do controle dele. Ele pode mudar. Então não pensa você assim, vê uma pessoa e fala assim, meus irmãos, já fiz isso muitas vezes. Eu vejo alguém com uma determinada enfermidade e penso assim, já era. O ano passado eu pensei isso, com alguém aqui da igreja, não que a pessoa estivesse doente, com um parente de alguém aqui da igreja. Aí eu pensei, já era, está vivo ainda. Irmãos, nós erramos. Às vezes nós achamos que Deus não vai fazer nada, mas Ele faz. Então nós precisamos de entender que nada neste mundo está fora do controle do Senhor. Outra coisa, não tem tempestade que não pare sobre a ordem do Senhor. Deus mandou, vai parar. Ou seja, nada nesse mundo continua se Deus determinar que pare. E as tempestades da vida, elas são úteis para o desenvolvimento da nossa fé. Você vai desenvolver a sua fé quando você passa pelas tempestades. E por último, confie no Senhor até nos momentos em que Ele parece que está dormindo. Confie no Senhor até nos momentos que Deus parece que está dormindo. Meus irmãos, é muito comum você achar que Deus não está ouvindo a sua oração. É muito comum você achar e você dizer assim, Deus esqueceu de mim, Deus não me ouve. É muito comum. Porque nós queremos que as coisas aconteçam no momento
nosso. Então, muito cuidado, porque nesses momentos você tem que confiar no Senhor. Eu quando leio esse texto dessa tempestade, eu fico pensando se fosse eu dentro do barco. Eu gosto de me colocar nessas situações, para saber o que eu faria. Eu acho que eu estaria no grupo desses que o senhor não vai acordar não? Mas eu fico pensando uma coisa, eu acho que eles deveriam ter juntado todos, largado os remos para lá, juntado todos, fique sentado do lado de Jesus dormindo, né? Na hora que Jesus acordasse, virasse e falasse assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vão remar não? Eu falei, não, o negócio está muito feio, e nós estamos aqui. Nós não acreditamos que o Senhor vai afundar e qualquer coisa nós agarramos no Senhor. O Senhor não afunda. Então, deixa o pau quebrar. Mas para fazer isso, você tem que confiar no Senhor. Para fazer isso, você tem que fechar os olhos para a tempestade. Tapar os ouvidos para os ruídos externos que vêm sobre você. Coisas que as pessoas falam. Você tem que tapar o ouvido. Porque o diabo vai mandar alguém chegar perto de você. E não tem jeito não. Isso é o capítulo 5. Já vai começar o capítulo 5. Lá nós temos os urubus. Nós vamos contar lá, falar sobre os urubus lá no capítulo 5. Não tem jeito não. Ih, essa doença não tem jeito. Ih, isso aqui não tem jeito. Ih. Você viu esse tipo de gente? Tapa os ouvidos, fecha os olhos e agarre no Senhor, porque mesmo dormindo, Ele não deixa você morrer afogado. Mesmo dormindo, você não morre afogado. Eu quero terminar dizendo, após usar as parábolas para falar do reino, este texto nos mostra que o Senhor do reino, ou seja, o Rei Jesus, domina sobre todas as coisas que acontecem na sua vida. Todas as coisas. As boas, as ruins, aquilo que você acha que é ruim, o Senhor domina sobre a sua vida. Você tem que crer nisso. Não importa a tempestade da sua vida, o que importa é o Rei que você serve. Importa que você é súdito deste reino. É esse reino que você pertence. Que venham as tempestades, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Nós vamos cantar um cântico